Pronto um navio e homens. Vou partir imediatamente. Desde que ele confirmou a localização, Leilin obviamente entraria em uma missão de resgate imediatamente. Robin Hood e Ronald ouviram respeitosamente. Não muito tempo depois, eles prepararam tudo. Um dia depois, Isabel acabara de conhecer a maior crise da sua vida na floresta tropical. O quê? Que diabos é isso? Uma poderosa aura dracônica se espalhou, e alguns monstros negros foram queimados em cinzas. Esses monstros negros tinham uma forte névoa vermelho escura ao redor deles. Eles foram moldados estranhamente, como se fossem formados de solo rústile. Rústile, mesmo se foi queimado pelas chamas, o gás vermelho escuro se reuniu mais uma vez para gerar mais monstros droga. Eles não podem morrer. Karen usou seu punhal e perfurou um monstro com 3 cabeças humanas, cada uma pertencente a um idoso, um homem de meia idade e um jovem. No entanto, as lesões se recuperaram rapidamente e até engoliram o punhal. Percebendo o imenso perigo, Karen só pôde abandonar sua arma e sair. Apenas ataques poderosos ou a explosão de ki de um profissional de alto nível podem realmente prejudicá-los. Isabel estava agora em sua forma de meio dragão. Aquelas criaturas de nevoeiro escaparam rapidamente de uma poderosa respiração de dragão, e isso finalmente deu aos dois um caminho para recuar. Eu nunca pensei que haveria coisas tão estranhas na floresta. Isabel olhou para a lua no horizonte. O luar, que deveria ser brilhante, agora estava manchado com uma camada de vermelho arroxeado e parecia incomparavelmente maligno. As coisas estavam originalmente indo bem. Depois de se retirar da floresta, os ataques e buscas dos nativos enfraqueceram, e ela estava até considerando rotas de fuga. Mas a noite teve uma enorme surpresa para eles. É como se toda a floresta se transformasse em uma região fantasma. Isabel parecia alerta. O perigo aqui excedeu em muito suas expectativas. Ei, brinque comigo. A floresta parecia mudar sob o luar vermelho arroxeado, névoa vermelha escura enchendo a área. Uma grande figueira retorceu abruptamente e numerosas vinhas se transformaram em braços flexíveis que agarraram Isabel. O rosto de um bebê apareceu no tronco. Até a minha aura de dragão é inútil. Que diabos é isso? A espada vermelha do dragão carmesim explodiu com ki em chamas. As chamas cônicas de Dragon's Breath foram lançadas incessantemente, fazendo com que as mãos gigantes que formavam teias fossem acesas e caíssem. Isso finalmente permitiu que Isabel limpasse uma área para entrar. Ei! Não faz mal nenhum. A grande figueira se retirou do solo. As muitas raízes se transformaram em incontáveis gavinhas. O nevoeiro vermelho escuro permaneceu, e as trepadeiras que tinham sido cortadas e queimadas recuaram. Não serei capaz de aguentar nesse ritmo. Olhando para o outro lado, onde seus subordinados estavam gravemente feridos, Isabel não pôde deixar de forçar um sorriso. Muitos nativos estavam reunidos do lado de fora da floresta, parecendo solenes. No centro deles havia um tremendo altar. Runas retorcidas e malignas, de cor vermelha escura, estavam presentes ao redor do altar. O plasma sanguíneo estava manchado, e as gotas de sangue que rolavam para baixo ao longo das rachaduras da pedra faziam com que parecesse extremamente aterrorizante. Muitos dos nativos usavam agora penas elegantes e se escondiam. Eles continuaram cantando e orando ao altar. No altar estava o rosto de uma jovem nativa que parecia pura e santa. No entanto, seus olhos haviam perdido todos os sinais de vida e havia uma grande ferida no pulso. Evidentemente, um sacrifício extremamente maligno estava sendo feito aqui, e o alvo não era um deus conhecido, diabo ou demônio. O chefe parecia uma pessoa sem valor, impondo roupas ao Special Envoyage Kikro. Ele olhou para o homem e de repente perguntou: eu nunca pensei que o inimigo entraria nesta floresta. Isso é uma grande ajuda para nós. Gostaria de saber se isso nos afetará em obter nossas ofertas. Por favor, não se preocupe.
Nossos ancestrais realizaram o sacrifício inúmeras vezes. Não haverá erros. O chefe nativo poderia fazer o que quisesse em sua tribo, mas não ousava mostrar qualquer sinal de negligência ao enviado do império. Gotas de suor apareceram em sua testa. Até convidei o grande sacerdote da nossa tribo para o sucesso. Com um grupo de seguidores poderosos de outra religião sendo sacrifícios, os efeitos serão muito melhores do que antes. O número de ofertas pôde até ser várias vezes maior do que o habitual. A cabeça nativa tinha um sorriso lisonjeiro em seus olhos. Quando chegar a hora, posso dar um presente extra a você. Muito obrigado então. Ao pensar nos efeitos milagrosos da produção, a Jijikro imediatamente revelou um sorriso. Enquanto isso, no entanto, desprezo brilhou em sua mente. Estes malditos suínos que só rolam na lama o dia todo. Se não fosse pelas ofertas que só apareciam aqui e precisavam ser extraídas com talentos específicos encontrados em sua tribo, o Império há muito tempo teria ocupado esse lugar. Está começando. A cabeça gritou. Ele naturalmente não tinha ideia de como o enviado do Império os desprezava. A Jijikro focou no altar. Uma camada de neblina escura cobria o topo da floresta, rompendo alguns limites com a morte dos piratas. Começou a se estender em direção ao altar, fazendo com que o chefe parecesse contente enquanto os cantos aumentavam de volume. O nevoeiro vermelho escuro continuava a se espalhar, como um enorme animal que abrira sua boca feroz. Muita coisa se reuniu para formar uma grande aranha de 8 garras. Deixe este lugar rapidamente. O grande padre foi o primeiro a correr ao ver esta aranha nevoenta, rápida e ágil. Os outros padres fizeram o mesmo. Salvar! Alguns guardas nativos que correram devagar demais foram engolidos pelo nevoeiro. Antes que eles pudessem completar uma sentença, eles desmoronaram e morreram. Seus corpos murcharam num instante como se tivessem perdido toda a energia vital. A aranha do nevoeiro ficou mais viva depois de engolir toda esta vida. Chegou ao altar, sua boca aterrorizante, feroz e feia, fazendo contato com a garota Kashaki. Kashaki, com o trabalho da aranha do nevoeiro, o corpo da jovem nativa fez alguns movimentos estranhos, como um fantoche controlado por cordas. Ao perceber isso, o grande padre parou e concentrou sua atenção no altar sem piscar. Tudo bem. O poderoso Balúculo já teve vidas suficientes? Não será mais perigoso. A lua vermelho arroxeada era, no máximo, deslumbrante, praticamente um pouco de sol. A aranha do nevoeiro parecia ter atingido seu objetivo e mergulhou nos orifícios da garota nativa Gulu. O estômago liso da garota começou a se expandir estranhamente. Inúmeras verrugas começaram a se mover, como se uma colônia de ratos estivesse sob sua pele. É um sucesso! O grande padre aplaudiu e levou os outros sacerdotes para o lado do altar. Eles viraram a garota para revelar seu estômago. Ela parecia uma mulher que estava grávida de 10 meses, com uma tatuagem vermelha escura na forma de uma aranha nas costas dela. Era como uma imagem viva e muito viva. A graça de Balúculo, o grande sacerdote, parecia solene enquanto pegava uma faca de obsidiana de um aprendiz e começava alguns cantos. Depois de cortar a própria testa e o polegar e borrar algumas marcas com sangue, ele colocou a lâmina negra no estômago inchado da garota. Havia um brilho frio em seus olhos enquanto o sangue jorrava por toda parte. Esta é a cerimônia sacrificial aqui. Como ouviu falar de rumores, é muito incomum. Depois de ver algo tão sangrento, a Jijikro ainda poderia conversar com a cabeça ao lado dele à vontade. Ei, este é o melhor método que meus ancestrais encontraram depois de milhares de tentativas. A cabeça agora tinha uma expressão orgulhosa no rosto. Bem, então, enviado. Por favor, aceite meu presente com o aceno do chefe. Um padre pegou um prato circular dourado e o trouxe. Nele havia alguns cristais vermelhos sangue do tamanho de ovos de galinha, ainda manchados de sangue e pus na superfície.
Os cristais de Balúrculo. Os olhos de Agigicro estavam fixos no item no prato, e ele parecia intoxicado. Este cristal era uma especialidade dos nativos, só encontrados nesta ilha. Se alguém forte engolisse isso, ganharia uma força extraordinária, desde que sobrevivesse aos efeitos posteriores. Isso não foi tudo. As classes mais altas do Império Nativo descobriram que a queima desses cristais produzia um gás único. Isso daria origem a um êxtase incomparável, e era um item de luxo que a classe alta desfrutava. Foi extremamente caro. Ser capaz de obter isso nesta viagem faz valer a pena. Agigicro parecia impaciente e acenou para um guerreiro para pegar o prato de ouro. Nesse momento, porém, uma voz abrupta os interrompeu. Isso é realmente bom. Posso dar uma olhada? Era como se uma força invisível puxasse as coisas no ar. Os cristais vermelhos sangue voaram do prato de ouro, entrando nas mãos de um jovem nobre. HM. Quem é esse? Derrube-o. Tendo roubado um item tão importante, Agigicro rugiu histericamente. Imediatamente depois, muitos guerreiros nativos atacaram.